Vamos então ouvir mais opiniões a respeito dos mesmos assuntos que eu tratei com o Molica, agora com o jornalista Alexandre Garcia, em Brasília. Alexandre, bem-vindo. Boa sexta para nós. Bem-vindo a você também. Bom dia. E vamos então direto ao grande assunto de hoje. Vamos ao grande assunto de hoje, a carta emitida pelo presidente da República com assessoramento do ex-presidente Michel Temer. Jair Bolsonaro, então, apresentou uma manifestação pública sobre a crise institucional entre os poderes. Na declaração, o chefe do executivo disse que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes e que as declarações contundentes decorreram do calor do momento. Bolsonaro também admitiu possuir naturais divergências em decisões do ministro Alexandre de Moraes. Horas depois, durante a live tradicional que o presidente faz toda quinta-feira, Jair Bolsonaro disse que está aberto para o diálogo. Mesmo assim, voltou a defender as mesmas pautas. Vamos então acompanhar um trecho da live. Fake news, se você falar, se você desconfiar do voto eletrônico, do seu de apuração, é fake news. Olha, se você não der direito às pessoas terem uma opinião diferente da tua, você vai partir para uma ditadura. Graças a Deus, ainda, né? Nós temos isso, mas devemos aperfeiçoar, devemos afastar de vez essa possibilidade. Muitos estão fazendo a mesma coisa, batendo em mim por causa da nota. Eu não vejo nada mais na nota aqui. Uma nota precisa, objetiva. Eu acho que o que eu dei ali, a resposta é a seguinte: eu estou pronto para conversar. O mais problema que eu tenho lá com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, com o ministro Fux, né? Com o Barroso lá do TSE. Alexandre, qualquer aceno de aproximação, de melhorar o diálogo, é sempre bom, benéfico para todos os brasileiros. Isso deve ser celebrado sempre. Agora, de que maneira os brasileiros podem ficar confiantes de que esse bom relacionamento, esse cafezinho que não seja azedo, vá de fato acontecer, levando em conta a nossa memória, que se a gente olhar pelo retrovisor, anteontem, terça-feira, na verdade, o presidente da República estava com uma outra postura. É o mesmo presidente? Ele só mudou um pouquinho o tom, mas permanece com as mesmas ideias? Bom, se a gente comparar com o 7 de setembro, a gente vai entender o si vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara a guerra. Mostrou as armas para depois negociar. Mas eu acho que, antes de entrar nas circunstâncias disso tudo, melhor dar uma revisada no texto, mostrar o que o texto dessa manifestação à nação teve a dizer, né? Começou falando em harmonia entre os poderes, dizendo que não é assunto pessoal de uma pessoa, né? Assunto pessoal de uma pessoa, desculpem o pleonasmo, mas é o artigo 2º da Constituição que diz que todos, sem exceção, têm que respeitar a harmonia entre poderes. Depois ele identifica. Ele diz que há conflito, sim, de entendimento em decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Identifica com quem é o conflito. E depois restringe mais ainda o conflito. Sobre que tema? Com Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news. Pronto, identificou o conflito, identificou a causa do conflito, a pessoa envolvida no conflito. Aí pondera, né? Os que exercem poder não têm direito de esticar a corda, porque isso pode prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. E aí faz um meia-culpa, um pedido de desculpas, um gesto de humildade, como estendendo a mão, levantando bandeira branca e esperando a contrapartida. Em que pesem as suas qualidades. Não, antes disso. Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram ao bem comum. Aí um pedido de desculpas. E aí, desculpa para quem? Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, pois adjetivos positivos, elogiosos, junto ao nome de Alexandre de Moraes. Existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Agora vem o ponto básico, o fulcro de tudo isso. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas
por medidas judiciais que serão adotadas, não está no condicional, serão, futuro bem positivo, que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Pronto. Volta-se ao devido processo legal. Foi essa a negociação? Vai ser esse o resultado? O Supremo vai se livrar do peso histórico desse inquérito das fake news, também chamado de inquérito do fim do mundo pelo ministro Marco Aurélio? Resolve-se esse problema para o Supremo, para o país, para o presidente Bolsonaro, para as relações dele com o Supremo? A esperar. Né? Aí ele diz, democracia é isso, executivo, legislativo, judiciário trabalhando juntos, respeitando a Constituição, sempre estive disposto a manter o diálogo permanente com os demais poderes, aí se abre para o diálogo e agradece o que ele chama aqui lá no final, ao extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores. Então, eu acho que aí a gente entende bem qual o sentido dessa manifestação, né, que veio depois, foi um amadurecimento, né, porque no dia 8 à noite, quando chegou a notícia dos caminhoneiros parando o país, bateu um desespero no governo. Ministros acorreram ao presidente, pedindo algo a fazer. O presidente ia convocar uma rede nacional de rádio e televisão para o dia 8, para falar para os caminhoneiros, resolveu gravar aquele apelo que nós mostramos aqui ontem, né, pedindo paz. Olha, deixa que eu resolvo essas outras questões, deixa que eu resolvo aqui em Brasília, não é de uma hora para outra. Né? E aí os caminhoneiros começaram a desarmar os espíritos, né, e tirar os bloqueios, embora ainda existam. Então, bom, aí já tinha entrado Michel Temer. Né? Bom, mas aí é outro assunto, vou esperar para mais uma interrogação sua, Elisa, para a gente continuar falando sobre esse tema. Pois é, eu estava até aqui pensando se eu já tiro mais uma dúvida com você agora, se espera o assunto de Michel Temer. Eu só vou aproveitar o gancho que leste, então, Alexandra, os tópicos, né, alguns dos tópicos divididos em 10 da Carta do Presidente da República, mas eu vou aproveitar e seguir a minha intuição e já fazer agora a pergunta. O presidente Jair Bolsonaro, do dia 7 de setembro, diz: sai Alexandre de Moraes, deixe de ser canalha. O presidente Jair Bolsonaro, do dia 9 de setembro, 2 dias depois, sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Alexandre, comportamentalmente, não acaba causando uma confusão até nas 125 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, estimativa da polícia, que estiveram aqui na Paulista, sem contar as milhões que acompanharam por meio de rádio e televisão? Afinal de contas, peraí, quem é o presidente? É o que fala, sai, canalha, não vou negociar e não quero papo? Ou o presidente é o que fala, estou disposto a dialogar? Olha só, eu não sei se o presidente estudou lá na ESAO, né, que é a escola dos capitães, né, que ele frequentou, o Clausewitz, ou aquele chinês, Lin Tzu, algo assim, Zhu, né, sobre a arte da guerra. Né. Primeiro se mostram as armas. Né. O presidente mostrou o poder estratégico, as ruas cheias de gente, milhões, né, poder estratégico. Depois de lá saiu um poder tático, uma força tática, digamos assim, dos caminhoneiros, sem liderança, né, que incontrolável, né, tão incontrolável quanto o inquérito das fake news, né, que é uma espécie assim de... O ministro Dias Toffoli achou que ia ficar ali dentro, no âmbito, foi a vassoura do aprendiz de feiticeiro, acabou se abrindo, né, ou o hall do 2001, Odisseia no Espaço. O computador tomou conta. O inquérito tomou conta, os caminhoneiros estavam tomando conta do país, né? E aí foi outra conversa. Mas já tinha elementos para conversar, né? O povo entende a história do bode na sala, né? Põe o bode. Aí todo mundo reclama do bode. Ok, eu tiro o bode, então vamos negociar que eu tiro o bode, né? Então... Foi um de um dia e o outro de uma conversa telefônica em que só restou a divergência futebolística entre São Paulo e Corinthians, né?
Então, é preciso entender isso. As negociações são feitas assim, né? Com os poderes de barganha de um lado e de outro, e os recuos oferecendo a paz, né? Como está escrito lá, né? Qualidades de jurista e professor, há naturais divergências, né? O que eu falei decorreu do calor do momento, né? E aí se ajusta. Vamos então negociar? É isso. Elisa? A gente teria de mudar o poema de Drummond de Andrade, que disse: no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha Michel Temer, que veio para colaborar com esse cenário. Então eu vou trazê-lo aqui para a nossa conversa, Alexandre, por liberdade de opinião, porque apareceu o ex-presidente da República. A mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro tem esse personagem político importantíssimo, Michel Temer. O ex-presidente, que ajudou a escrever a carta do chefe do Executivo à nação, falou à CNN e disse que acredita que os ataques de Bolsonaro aos outros poderes ficaram no passado. Vamos ver. Aquelas frases do tipo, não vou cumprir decisão judicial e tal, eu acho que a partir de hoje, pelo menos tive muito fortemente esta sensação na conversa muito objetiva que o presidente Bolsonaro teve comigo, eu sinto que isto é coisa do passado. Quando se diz, olha, vamos contar o tempo a partir daqui, é porque ele vai pautar-se por esse documento, por essa declaração que lançou no dia de hoje e que foi objeto das nossas conversas, né? Entrevista exclusiva dada a William Vac no jornal da CNN ontem à noite. O ex-presidente Michel Temer não só assessorou Bolsonaro na redação desse pronunciamento público, até elencado aqui por Alexandre Garcia, foram 10 itens, né, dessa carta publicada pelo presidente. O ex-presidente Michel Temer assessorou nessa carta, como também assessorou num telefonema importantíssimo e posso dizer que até inesperado, na mesma semana em que nós ouvimos o presidente da República dizer: sai Alexandre de Moraes, deixe de ser canalha. O presidente da República ligou para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, antes da divulgação dessa nota, essa carta. Segundo apurou a CNN, a ligação foi rápida, mas Bolsonaro disse ao ministro que o Brasil deve estar em primeiro lugar e pediu, abre aspas, vamos juntos pelo Brasil, fecha aspas. Alexandre Garcia, eu fico imaginando como deve ter sido a reação de Alexandre de Moraes ao atender a ligação escrito Jair Bolsonaro, na mesma semana em que o nome dele protagonizou tantas capas e portais, né, tendo a junção de Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, no que foi um xingamento na Avenida Paulista. É um relacionamento espinhoso, mas a democracia tem de estar em primeiro lugar. Essa é a meta? Democracia em primeiro lugar? Bom, Alexandre de Moraes não foi surpreendido pelo telefonema, né? Ele já sabia que viria o telefonema. Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra e Temer a removeu, né? Na véspera já. Certamente conversou com Alexandre de Moraes na véspera e perguntou como isso seria recebido, que ele iria a Brasília no dia seguinte para fazer um entendimento, né? E recebeu o sinal verde de Alexandre de Moraes, né? Que foi ministro da Justiça do então presidente Temer, que depois o indicou para o Supremo, e ele está no Supremo por causa do presidente Temer, né? Então, o presidente Temer chegou a Brasília depois dessas preliminares, né? E o presidente foi, inclusive, assessorado. Às 11h20, por aí, ele chamou o ministro da Defesa para acompanhar, né? Outros ministros acompanharam, pegaram o esboço que ele tinha feito. Ele tinha pensado em falar à nação, como eu disse, na véspera, né? na véspera do choque que os caminhoneiros deram, né? E daquele esboço partiram para um texto mais bem elaborado, mais sob o ponto de vista do conselheiro Michel Temer. Eu lembro que o presidente se enganou falando em Conselho da República. Na verdade, ele foi buscar o conselho do ex-presidente da República, né? E foi uma presença importante nessa conversa, em que elaboraram o texto, e do texto que eu li agora, né? E depois pôs para complementar, para fechar, Alexandre de Moraes conversa com o presidente da República, né? E a conversa foi amistosa, né?
de acerto. Cada um faz a sua parte, né? Cada um mostra a sua boa vontade para a pacificação. A do presidente já foi tornada pública nessa carta à nação, nesse manifesto à nação, né? E agora a gente espera a contrapartida. Realmente foi um belo trabalho do ex-presidente da República. Aliás, esse deve ser o trabalho de ex-presidentes da República, né? Funcionar como conselheiros, já que eles tiveram uma experiência, inclusive a experiência com a greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias e mudou a subida do PIB, que estava em franca recuperação depois de perder 7,5% no governo Dilma, com 12 milhões de desempregados. Estava em plena recuperação no governo Temer e, de novo, caiu por causa daquela greve. Então, Temer sabe muito bem, né, que, no fundo, qualquer parada dos caminhoneiros ia acabar sendo entregue à responsabilidade do presidente da República. Ele ia ser considerado o culpado dos prejuízos que a greve ia causar. Elisa? Alexandre, fazendo até uma reflexão ainda sobre esse assessoramento de Michel Temer, que mudou o poema de Drummond e tirou a pedra do meio do caminho. Se o presidente da República, por exemplo, desde o começo do mandato, tivesse tido um contato mais próximo com o Michel Temer, um assessoramento maior, teria de alguma maneira facilitado o relacionamento do presidente entre os três poderes? A gente teria visto uma mudança de cenário diante do assessoramento de Michel Temer? Estou fazendo aqui uma hipótese reflexiva, né? Uma provocação reflexiva para a gente poder ouvir também a sua opinião. Teria mudado um pouco do cenário esse assessoramento desde o início do mandato? Não faria sentido, né? Um presidente é eleito para governar, para assumir a responsabilidade de governo. Teve quase 58 milhões de votos para isso. Agora, nada impede que converse com esse presidente. Estava lá o presidente Fernando Collor, no dia 7 de setembro, na solenidade oficial na frente do Palácio Alvorada, né? Estava lá um ex-presidente da República, o senador Fernando Collor. Assim como o senador Michel Temer já foi homenageado, digamos assim, pelo presidente Bolsonaro, que pediu que ele fosse representar o Brasil naquela missão de humanitária ao Líbano, quando houve aquela tremenda explosão da qual a capital Beirute ainda não se refez, né? Foi um gesto muito importante do presidente Bolsonaro em relação ao ex-presidente Michel Temer. Eles sempre mantiveram boas relações, né? Tanto que, na hora de uma crise, o ex-presidente foi fundamental na ajuda para uma solução, na busca de uma solução. Elisa? Vamos ao próximo tema, então, 9h14. Vou trazer os caminhoneiros para a nossa conversa, Alexandre. Segundo um levantamento do Ministério da Infraestrutura, divulgado às 7h30 da manhã de hoje, agora há pouco, quase 2 horas atrás, o número de pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais caiu 45% quando a gente compara com ontem à noite. E essa redução ocorreu em todas as regiões do Brasil. Apenas 3 estados seguem com ocorrências: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Rondônia. Os manifestantes afirmam que ainda querem um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar da atuação do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver então o que eles disseram e também a resposta do presidente Jair Bolsonaro sobre essa continuidade das paralisações. A nossa pauta nunca foi com o presidente. A nossa pauta sempre foi STF via Senado. Porque o Senado ele teria a obrigação de atender e tentar resolver a nossa questão. A insatisfação do povo brasileiro com o judiciário. Falaram que manter o movimento até domingo é um direito deles, né? E vão suspender depois de domingo, essa é a ideia de muitos deles ali. Eu não influencio nessa área. Fui bem claro, se passar de domingo, segunda, terça, a gente começa a ter problema seríssimo de abastecimento, influencia na economia. O deputado federal Major Vitor Hugo afirmou que ele e outros parlamentares vão entrar com um pedido de habeas corpus para o líder dos caminhoneiros, Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, que está foragido há mais de uma semana.
Contra ele existe um mandado de prisão por incitar atos antidemocráticos. Esse caminhoneiro foi localizado no México e a Polícia Federal recebeu uma autorização para a Justiça uma autorização da Justiça para incluir o nome dele na lista da Interpol, para que ele seja preso e extraditado. Alexandre, como é que você avalia este momento das paralisações e manifestações dos caminhoneiros em todo o país e até que ponto a insatisfação da categoria com o judiciário pode dar uma amenizada ou mesmo que pare a manifestação, o sentimento vai permanecer o mesmo? Bom, em primeiro lugar, Temer teve uma importância muito grande, mas os caminhoneiros tiveram um protagonismo essencial. Eles criaram um limão do qual está sendo feita uma limonada, né? E essa limonada o Supremo se livra do ônus de ter esse inquérito que está totalmente fora da lei, né? E o próprio ministro Alexandre de Moraes, ainda ontem, Lazier Martins e Eduardo Girão, 2 senadores do Podemos, entraram com um novo pedido de impeachment, né? Os caminhoneiros estão pressionando o Senado pelo impeachment, né? E eu imagino o desconforto da família de Alexandre de Moraes, né? Eu vi outro dia imagens, a polícia tem que cercar o prédio, está virtual, prisão domiciliar. Então, todos se livram do peso disso, né? Por causa do toque inicial tático, digamos assim, né? Aliás, Zé Trovão não é o líder, ele é um dos líderes. O problema é que são várias lideranças. Agora, se trouxerem Zé Trovão do México, eu não creio que ele vai ficar preso, porque seria pôr gasolina numa fogueira que está sendo apagada. Não cabe nenhuma sensatez nisso, nem de promover novas prisões que contrariem a Constituição, que não sejam no devido processo legal. Essa, espera-se, é a consequência de tudo isso, de que nós estamos conversando, né? Mas, sem dúvida. Agora, eles não pararam de todo. O presidente disse que eles vão parar até domingo. Ainda ontem eu estava conversando lá com o pessoal de Lucas do Rio Verde, com quem eu vou conversar hoje de novo. É um grande entroncamento. A BR-163 tem a MT-484, me parece, né? E tem 3 ferrovias, a Ferrogrão, a Ferronorte, a Ferrovia da Integração, né? Vai ser um grande entroncamento ferroviário. Aí eu estou entrando com isso, né? Só para a gente lembrar que a gente precisa ter alternativas de modos de transporte, para não ficar dependendo apenas de um modo. Mas, enfim, está se extinguindo esse movimento e tomara que a sensatez mande não efetuar a prisão de Zé Trovão para não pôr gasolina numa fogueira que está sendo apagada. Elisa? Próximo assunto, trazendo agora as questões e os reflexos econômicos, o principal índice de inflação do país, o IPCA, registrou a maior alta para o mês de agosto dos últimos 21 anos. O acumulado nos últimos 12 meses é de quase 10%. Os economistas são objetivos ao dizer o motivo desse cenário: crise política. E para o mês de setembro, por causa do aumento da conta de energia, os números podem ser ainda mais altos. Alexandre, como você avalia esse cenário e todos os reflexos? Nós até vimos um dia após as manifestações de 7 de setembro, tudo o que aconteceu no mercado econômico, né? Eu estou rememorando aqui, a Bolsa caiu quase 4%, a maior queda diária em 6 meses, o dólar subiu, as ações de bancos, varejistas, construtoras chegaram a cair até 9%, então foram os efeitos pós 7 de setembro, na prática no universo econômico. E nós temos uma crise institucional instalada, que mexe com a segurança de todo mundo e quem investe não quer um chão inseguro. Como é que isso vai ser resolvido a longo prazo, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, eu acho que alguns economistas disseram que a causa da crise é política. Agora, todos reconhecem certamente que a inflação se chama inflação da pandemia. Inclusive, eles estudam a zona do euro e sabem disso, né? A expectativa do euro é de 1,9% de inflação anual. Agosto fechou com 3% na zona do euro,
né? Então, aqui, semelhante. É bom a gente lembrar que agosto fechou com 0,87, julho estava 0,96. Né? Março estava 0,93, né? Mas está alto, está quase chegando a 2 algarismos, né? Está com 9,68, mas caiu 1/10 de ponto percentual de julho para agosto, né? Agora, será que notaram que a fonte é uma só? É derivado de petróleo, né? Que está, de certa forma, está vinculado ao dólar, né? Derivado de petróleo. É o óleo combustível que está fazendo girar os geradores de eletricidade, né, por causa da falta de chuva. É o diesel e a gasolina que estão sofrendo aí em muitos estados. Aquilo que eu falei ontem, né, ou anteontem, o cálculo o preço médio gerado ao consumidor final sobre o qual incide antecipadamente o ICMS. E depois não era aquele preço médio final, era menor. O ICMS poderia ser menor, né? O governo federal já tirou os 0,33 centavos por litro do PIS/PASEP, fez a sua parte. Aí o gás também, que a gente está vendo aí, o gás também entra nessa, né? Também é derivado de petróleo. Então, a fonte principal, os combustíveis pesaram 2,8 nesse 0,87. Portanto, teve muita coisa bem mais baixa para puxar a média para 0,87, né? Essa média ponderada que o IBGE faz do IPCA. Então, sim, tem o ingrediente institucional, né, de crise, tanto que a Bolsa caiu. E eu falei aqui ontem, aproveitem, né? A Bolsa caiu, aproveitem para comprar Petrobras. E às 15 horas, quando saiu a carta ao povo brasileiro, a manifestação do presidente, a Bolsa, dali para frente, subiu 1,66%. Né? E o dólar caiu também, quase 2%. Então tem sim, tem esse ingrediente, mas é um ingrediente muito... é menos que sazonal, é circunstancial, diário. Né? Agora, o ingrediente estrutural é a inflação do feche tudo, quebre a sua empresa, desempregue, né? Abandone aí a economia, né? Mas, como dizia lá o assessor do Bill Clinton, a economia é estúpido, né? Vamos olhar para a economia também, porque pesa no bolso das pessoas. E é o que está acontecendo. Estamos com uma anualidade da inflação perto dos 2 algarismos, perto de 10%. Isso é que tem que ser evitado, porque é o dobro, né? Praticamente o dobro da meta. A meta é de 5,25%. Esse é o teto da meta. Então, o esforço, porque a inflação cobra do pobre, né? Quem tem dinheiro aplicado, quem tem dinheiro sobrando para investir, está ganhando. Agora, aquele que não tem, que recebe no fim do mês para gastar durante o mês ou para pagar as contas dos meses anteriores, né? Ou quem trabalha de manhã para comprar comida à tarde e comer à noite, a situação da inflação é o imposto cobrado de quem não tem dinheiro. Elisa? Alexandre, estava aqui pronta para fazer outra pergunta, mas já ouvi que a gente até já estourou o tempo. Então, para manter a democracia entre os meus colegas, eu tenho de me despedir de você, viu? E desejar um bom fim de semana. Nos vemos novamente na segunda-feira. Já sei que você vai renovar aquela palavra de ordem do 7 de setembro. Sai, Alexandre, mas eu volto segunda-feira. Aproveitemos o fim de semana. Tchau, Elisa. Tchau. Lembro sempre que todas as opiniões emitidas pelos comentaristas aqui no quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.